o prazo, estender o prazo de entrega. Que assim, Tá, não tem problema. Tá, olha, se eu não me engano, eu tinha pedido até dia 12, né? Quanto tempo vocês acham que é melhor que eu dê para que ele seja feito com qualidade? Não tem problema não, eu estendo o prazo. Ó, 12 é segunda, né? Então deixa eu ver se eu errei. Peraí, 5, 6, 7, 8, 9. Não, acho que é isso. Dia 12 é segunda? Hoje é dia 8, né? Nossa! Eu não tinha pensado até 17. Peraí. Vamos lá, não tem problema. Deixa eu pensar direitinho. Se precisar até dia 20, eu vou. Muita coisa? Então até dia 20 do mês 7, é isso? Tá bom. Então, tá. Olha, o trabalho foi dado, né, a solicitação dos representantes lá na hora da reunião lá que teve, né? Porque eles achavam que estava muito monótono, né? Então por isso que eu dei o trabalho, né? Tá bom? Imagine, então eu estendo até o dia 20, tá bom? Tá. Agora vocês querem que a gente, imagina, vocês querem que a gente faça passo a passo de novo tudo e eu gravando ou não tem necessidade? Passinho por passinho do que tem que ser feito. Tá, e é bom para quem não veio no atendimento e não pode vir, e se tiver dúvida, né? Tá bom. Então vocês vão me ajudando, né? Vocês entenderam o que tem que ser feito no começo? Conta para mim. Se vocês entenderam, daí ó, o que eu vou fazer no comecinho? Isso, Felipe. Ó, o Felipe falou que vai ter a altura lá da pilinha de livro, né? Ó, beleza, ó. Então aqui vai ter a altura. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir a altura. Legal. E depois, vão me ajudando aí que a gente ajuda quem não veio. Medir a altura da pilha de livro. A gente vai ter que construir a canaleta, né? Ó, construir a canaleta aqui, ó, né? E soltar a bolinha, né? A bolinha vai sair aqui do pontinho, que é o pontinho que eu vou chamar de pontinho A. E quando ela chegar aqui no chão, descer toda a canaleta, eu vou chamar esse aqui de pontinho B. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Isso. Que energia tem aqui no ponto B quando ela chegar aqui? Isso, muito bom. Então a gente vai prever teoricamente, né, ó. Então essa aqui é a previsão teórica que a gente vai fazer, né? Supondo que não tem atrito durante o movimento dela na canaleta, né? Então, se não tem atrito, esse sistema, eu falo que é um sistema conservativo. Então, essa é a perguntinha importante lá que a gente fez no PET, né? Tanto o sistema conservativo quanto dissipativo, há conservação de energia, de todo tipo de energia. Mas no sistema conservativo, energia mecânica só pode se transformar em energia mecânica. Então eu vou fazer uma previsão teórica supondo que o sistema é conservativo, né? E eu vou prever a velocidade com que a bolinha chega no ponto B. Então o que eu vou falar? Ó, toda energia mecânica que a bolinha tinha lá no ponto A, ela só pode se transformar em energia mecânica da bolinha lá embaixo da rampa, que é no ponto B, né? E aí o Felipe falou certinho, ó, no ponto A ela está a uma certa altura e no ponto B ela está a altura zero em relação à superfície da mesa, né? Ou de onde ela vai rolar. Então no ponto A eu tenho a energia potencial gravitacional,
que é uma das formas de energia mecânica, e lá embaixo, no ponto B, a gente vai ter energia cinética, ó. E aí é legal, porque para calcular a velocidade da bolinha aqui no ponto B, eu não preciso ter uma balança para medir a massa da bolinha, né? Pelo menos do ponto de vista teórico não precisa, porque eu posso dividir os dois lados da equação por m, né? Já que toda equação tem m, então as massas se cancelam, né? Se eu tenho a gravidade e a altura da pilha de livro, eu consigo calcular a velocidade com que a bolinha chega no ponto B. Tudo bem? Eu acho que até aí eu acho que está claro, né? Para quem assistiu o vídeo, eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Qual que é o problema? E aí é um problema um pouquinho mais complicado, né? Porque essa bolinha vem, ela tem uma velocidade aqui nesse ponto B, vou falar que ela começa com VB, e ela começa a rolar até que ela vai bater num copinho, né, que tem um buraquinho aqui, ó, e ela para, né? Quando ela para, a velocidade final dela ao longo da superfície horizontal aqui é zero. Ela bate e para, né? Aí vem a segunda questão, né? Eu quero prever essa distância aqui, olha, teórica, e depois pegar a reguinha e medir essa distância experimental e comparar, né? Quero comparar essa distância que ela percorreu experimentalmente com aquilo que eu vou fazer teoricamente. E aí, o que a gente sabe, né? A gente pode usar, de novo, para prever teoricamente essa distância que ela percorreu. Vou chamar essa distância aqui de D, e esse D, essa distância ao longo da mesa, né? Eu quero prever teoricamente essa distância, que é a distância D. O que a gente falou que vai usar? A gente vai usar o teorema do trabalho-energia. Então, o trabalho da força resultante é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, né? Supondo que a força que atua nela, nesse pedacinho que ela desliza ao longo da mesa, seja praticamente constante, né? Então, o trabalho aí seria essa força resultante, vezes o deslocamento, vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. A energia cinética final é a massa, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Olha que bonitinho, né? Mas daí a gente tem que entender um monte de coisa, né? A gente tem que entender que assim que ela bate no copinho, eu quero percorrer a distância até que ela pare. Então, se ela para, a velocidade final é zero, né? Então, se a velocidade final é zero, todo esse trecho aqui vai ser zero. Zerou, né? E eu tenho que entender quem é esse ângulo θ ao longo do movimento da bolinha deslizando na superfície horizontal. Então, eu tenho a bolinha aqui, né? Ela está se movimentando aqui para a esquerda, essa é a direção do movimento dela. E a única força que atua sobre ela fazendo-a parar é uma força contra o movimento, que é o atrito dela com a superfície. Então, esse ângulo entre o deslocamento e a força de atrito, esse ângulo que eu chamo de ângulo θ. E o ângulo θ aqui a gente sabe que é um ângulo de 180 graus, né? Então, quando eu venho aqui na parte teórica, olha, eu tenho a força resultante que atua na bolinha, eu tenho deslocamento e eu tenho o cosseno de 180 graus. Isso aqui vai ser igual a menos a massa, a velocidade com que ela iniciou o trecho horizontal ao quadrado sobre 2, né? E eu quero prever essa distância teórica. A gente sabe que cosseno de 180 é menos 1, então F vezes D vezes cosseno de 180, que é menos 1, fica menos a força resultante vezes D. Isso aqui vai ficar menos M, V inicial ao quadrado sobre 2. Bom, daí a gente tem um problema, né? Porque a gente não sabe a força que atua sobre a bolinha. A gente sabe todas as forças que atuam. Então, eu vou fazer um desenho só da bolinha aqui no canto, né? No momento em que a bolinha está andando. Então, a bolinha está lá na superfície da mesa. A gente já sabe que as forças que atuam sobre ela, só força, né? É a força peso, que é vertical para baixo. A gente sabe que peso é igual a mg. Como ela não tem movimento acelerado nem para baixo nem para cima,
É porque a força normal anulou o peso. Então, a normal é contra a força peso e a normal também é mg. Por isso que ela não tem um movimento acelerado nem para cima nem para baixo, né? Ela tem repouso na direção vertical. Como o movimento dela é para a esquerda e ela está parando, é porque a força que age sobre ela é a força de atrito, é a FAT. Então, se a normal anula o peso, a soma de todas as forças, que é a força resultante que está nessa equação, é a força de atrito. E lá no primeiro ano, vocês aprenderam que força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? Então, vou resgatar lá o conteúdo do primeiro ano, ó. Então, a força de atrito é o μ, a normal tem a mesma expressão que o peso, é mg, né? Por que isso facilita, né? Porque quando eu voltar na expressão para determinar a distância, no lugar da força resultante, eu vou colocar coeficiente vezes massa vezes gravidade. Então, isso aqui vai ficar menos, né? Menos. A força aqui vai ficar μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a massa, vezes a gravidade, vezes a distância. Isso aqui é menos m, v inicial ao quadrado sobre 2, né? Bom, posso multiplicar tudo por menos 1 e fica positivo. Se eu dividir todos os lados da equação por m, então, de novo, eu não preciso ter a massa da bolinha, né? A distância que a bolinha vai percorrer independe da massa dela. E aí a gente tem um problema, né? Porque a gente não vai ter o μ. Esse μ que a gente tem aqui é o chamado coeficiente de atrito, né? Eu quero calcular a distância que ela vai percorrer teoricamente para comparar com a distância experimental. A gravidade é 10, mas falta esse μ. Então, aqui vocês vão ter que pesquisar. Cada um de vocês, cada grupinho vai ter um μ diferente, né? Esse μ, ele é chamado de coeficiente de atrito. E aí vocês vão ter que ver quais são as superfícies que estão em contato durante o movimento. Então, exemplo, se a bolinha é uma bolinha, vamos supor que é uma bolinha de borracha, o material é borracha, né? E ela está na mesa, né? A mesa tem uma toalha de plástico, né? Então, o μ vai depender dessas duas substâncias, borracha e plástico, borracha deslizando no plástico, e o μ tem um valor que a gente pode pesquisar. Então, a partir do momento que eu pesquisei o μ, eu tenho a gravidade, eu tenho a velocidade inicial, eu acho a distância teórica que a bolinha percorreu. Tudo bem? Ficou claro passo a passo? Como é que ficou? Tá. Então, isso tudo tá gravadinho, tá bom? Então, eu vou deixar gravadinho lá, ó, passo a passo, né? E daí vocês vão repetir isso para uma altura um pouquinho maior, né? Mas daí, com a altura um pouquinho maior, vocês sabem que a velocidade que ela atinge aqui é maior e a distância que ela atinge é maior também, né? E vocês podem até comparar uma dica que eu dou, né? Será que para altura menor, o erro, quando eu comparei a distância que ela percorreu teórico e experimental, é maior ou menor do que quando a altura é maior? Então, aí vai depender do espírito científico do grupo, né? Como é que vocês conseguem argumentar e falar as questões que estão envolvidas no problema, tá bom? Eu vou continuar a gravação, mas esse aqui eu paro, porque daí fica a gravação só da explicação do experimento, tá bom? E daí quando eu colocar no mudo já fica bem direcionado esse vídeo.